Vamos começar então o programa de hoje falando sobre jardins, mas são mini jardins. Preste atenção porque agora chegou a hora de falar sobre um tema que eu adoro, Pense Verde. E eu estou com a maior honra de receber ele aqui, que é o Roger Evangelista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. A história que eu contei agora é verdade, viu? Eu estava no Instagram procurando uma empresa, uma loja que me trouxesse referências para poder montar um terrário. É certo falar assim? Terrário, Um terrário, um mini jardim na minha casa. E aí, buscando referências, fui encontrando até achei. Pronto. E aí comecei a seguir. E por coincidência, a Joia Bergamo, um beijo, Joia, um beijo para toda a família Bergamo, também fez um trabalho belíssimo. Vocês estão fazendo a Casa Cor com ela, sim, não é? Sim, a gente está fazendo a Casa Cor com a Joia Bergamo. A gente está em dois ambientes, né? A Casa Conceito da Joia Bergamo, que está linda, maravilhosa. Divina, eu fui lá, né? fui lá esses dias, até mandei uma mensagem para ela, Joia, eu posso morar nessa casa? Eu ainda não fui, porque está tão linda linda que dá vontade de morar lá. Imagino. E a gente também está no lounge do barista do Olegário de Sá e o Gilberto Cione também. São dois ambientes, estão muito bonitos. Que bacana. Bom, de onde começou essa história de terrário? De onde veio essa ideia? Você sabe? Sim, os terrários eles começaram no final do século XIX, né? Tinha um médico que gostava muito de plantas, assim, ele morava em Londres. E naquela época da Revolução Industrial, as plantas dele, ele colecionava plantas, né? E as plantas estavam sofrendo muito, né? Por causa da poluição e tudo aquilo. E aí ele começou a fazer alguns testes, alguns inventos, né? E aí ele colocou as plantas dentro de um vidro, né? E aí deu origem aos primeiros terrários. Que legal! E desde então os terrários foram se aperfeiçoando, as técnicas foram se aperfeiçoando, os vidros diferentes, tamanhos diferentes, modelos de plantas diferentes, né? Depois na década de 80, mais ou menos, foi um boom dos terrários, assim, todo mundo queria ter um terrário em casa. E agora eles voltaram com força total e para ficar, né? Eu acho que talvez um dos motivos disso ter acontecido é pelo fato de as pessoas cada vez mais terem menos tempo para cuidar das suas plantas, você não acha? Exatamente. Eu tenho o privilégio de morar num apartamento que tem um quintal enorme, assim. Eu moro no segundo andar e ele tem um terraço bem grande. Então eu tenho pé de jabuticaba, tenho plantas, passarinhos ficam soltos comendo fruta. Tenho esse privilégio. E muitos amigos meus chegavam lá no ateliê, que hoje é o ateliê, antigamente era meu apartamento. Nossa, que jardim legal, eu adoraria ter um jardim. E aí ele já se desculpava. Pena que eu não tenho nem tempo, nem espaço. Olha lá. Aí, pensando nisso, todo mundo queria ter o jardim, mas não tinha nem tempo nem espaço. Aí eu falei, puxa, então os terrários eu acho que vai caber direitinho numa cidade como São Paulo, onde os espaços estão cada vez menores e o tempo das pessoas também cada vez menor. E você tem um jardinzinho que cabe em qualquer canto, né, numa garrafa de água, por exemplo, cabe em qualquer cantinho e você vai molhar só a cada 2, 3 meses. Agora, eu percebo também que você pode dar como sugestão o ato de reciclar. Sim, né? Sim. Aqui a gente tem potes, por exemplo, tem um pote aqui embaixo, olha, se a gente vê, é um pote que você, de repente, poderia colocar bolacha, enfim. Um vidro de conserva, uma garrafa de água, um vidro onde você colocava ali algum bomboniere, um garrafão que estava lá no sótão, lá guardado, vira um lindo jardim. É verdade. Né? Lâmpadas que iam para o lixo antigamente. Hoje ela vira uma tampa aqui para o terrário. Ah, é a tampa do terrário. E também um terrário dentro de uma lâmpada, aquele ali, ó. Olha, o contrário. Então, dá para você fazer um terrário dentro da lâmpada. Agora, qual é a periodicidade para você molhar essas plantinhas? Olha, depende muito do tipo de vidro. Tá? Jardins abertos, semi-abertos, a gente molha a cada 15, 20 dias. Esse daqui é um semi-aberto? Esse é um fechado. Ah, esse é fechado. Esse daí você vai molhar a cada 3, 4 meses. Vai depender muito do modelo do vidro. 3, 4 meses? 3, 4 meses. Nossa Senhora. E o regadorzinho que a gente usa é essa pipeta. Pequenininha. Então, você consegue controlar a quantidade de água. Né? Agora, sabe o que me chamou a atenção também no seu trabalho? A criatividade em mesclar o verde com bonequinhos. Sim. Como esse que vocês estão vendo aí. Você está vendo? Se torna um objeto de decoração incrível. Né? Tem um espaço lá na minha sala que eu estou olhando para ele e falei, combina, não é possível, gente, coisa mais linda, né? E se torna um objeto em que as pessoas sempre vão parar para observar e ver o que aquilo significa, você não acha? E a gente usa essas miniaturas, né? Elas são quase que perfeitas, se você prestar atenção, elas têm fisionomia, você consegue ver o rostinho dela. Vamos mostrar aqui, ó, quer ver? A gente mostra aqui, ó, isso, assim. Esse cara
a qualquer momento ele vai dar o saque do tênis ali, né? Com certeza. A gente fica esperando. Guga que se cuide. Então, e isso é legal porque assim, nos permite a criar peças personalizadas. Então a gente você pode tem, pedir. eu tenho um grande amigo que eu queria dar um presente super especial para ele. Ele adora bicicleta, adora bike. Dá para fazer um terrário com um homenzinho ali de bike? Aí a gente cria aquele presente super especial. Que barba, eu vou pedir um terrário com piano de cauda dentro. Põe um piano de cauda e um microfone, o que você acha? Vamos fazer. Agora, tem um marketing bárbaro que vocês fizeram, que eu adorei também, que é o amor engarrafado. Olha que coisa mais linda isso, gente. De onde veio essa ideia? Bárbara. A ideia é assim, a gente acha que, principalmente ultimamente, a gente tem visto tanta violência, tanta coisa, a gente acha que o amor está acabando entre as pessoas, né? Não pode. Aí o que a gente pensou? Vamos engarrafar o amor? Né? A gente bota ele numa garrafinha e aí é um presente carinhoso, você dá o amor engarrafado. Lindo, lindo. Então o nome dele é Amor Engarrafado por causa disso. Esse daqui, ó, vamos mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó, bem esse daqui, ó, tá vendo? Que tem a tampinha dourada. Esse, por exemplo, a gente tem que molhar uma vez a cada 3 meses? 3 meses, 15 gotinhas de água a cada 3 meses. Olha isso, gente, que charme. Veja isso, olha isso. Fiquei apaixonada por isso daí. Lindo. É um trabalho mais lindo que o outro. Eu estou realmente encantada e muito orgulhosa de receber vocês aqui, viu? Legal, muito obrigado. Vamos então, você trouxe aqui algumas peças, eu acho que você quer montar um terrário e você vai montar um terrário ao vivo, é isso? Isso, a gente vai montar uma peça aqui, vamos Vou aprender, presta atenção. É super fácil, né? Eu costumo dizer que assim, o principal para se fazer um terrário é a criatividade. É verdade. Né? Eu fiz uma pesquisa muito grande antes de começar, eu pesquisei durante 2 anos, técnica, porque existe uma técnica. Você trabalhava com o que antes? Eu trabalhei numa multinacional por 19 anos. Nossa! É um homem livre agora, solto. E aí, há 3 anos atrás, a gente criou a Jardim SP, e aí eu comecei uma brincadeira, assim, fiz para um amigo meu, e aí ele viu, gostou, o amigo viu, o outro viu, e um foi pedindo, pedindo, e virou a Jardim SP. Que legal. Né? A Jardim SP é por causa disso, a gente quer deixar São Paulo mais verde, SP, né? Todas as cidades. E aí começou assim, nessa brincadeira, né? Legal. Mas o legal é assim, é o que você falou, reciclar. Pegar os vidros que você tem em casa, pegar as plantinhas do jardim ou comprar numa loja. Criatividade é fundamental, é a primeira coisa que você precisa ter para começar o seu jardim. Bacana. Não seguir regras, assim, sabe? E o legal, por exemplo, essa peça que ele trouxe aqui, é uma peça que geralmente você colocaria só ela sozinha em cima de uma mesa. Né? Já ficava legal, né? Ok, já bacana, ia deixar seu ambiente legal. Agora imagine se você formar um terrário dentro dela. Você vai ver, ó, tá vendo? É uma peça normal de vidro, que já é bonita por si só, né? Que já tem uma atitude nela. Agora a gente vai montar o terrário. O que a gente precisa para montar esse terrário? Bom, primeira coisa, a gente vai fazer uma base na parte de baixo do terrário, tá? Todo terrário precisa disso. Tá. Primeiro porque você precisa pôr pouca água, mas se você coloca um pouquinho mais de água, essa água vai lá para baixo e ela vai ficar ali perto das pedras, não em contato com a raiz. Entendi. Tá? Então a gente usa aqui, fazer um pouquinho de barulho aqui. Fique à vontade. A gente vai usar aqui uma base com pedras, tá? Aí você fala, mas que pedra? Qualquer pedra. Qualquer cor, qualquer modelo, desde que esteja limpinha. Não. É o que eu sempre falo, criatividade. Mas eu não tenho a pedra dessa cor. Usa o que você tem em casa, mas não tem que problema. ser pequenininho ou pode ser aquelas maiores? Pode ser maior, vai depender do tamanho do seu terrário, né? Você sempre vai ver, esse aqui eu estou usando até pedra grande, né? Por exemplo, para a gente fazer aquele amor engarrafado, eu tenho que usar pedrinhas menores. Sim, porque ela não vai nem entrar ali, né? Então você sempre tem que olhar de acordo com o tamanho do espaço que você tem ali. Verdade. Tá? E eu gosto também de mesclar pedras, porque na realidade ali no fundo, né, apesar de ser esse lugar para drenar, a gente simboliza, daqui, ó, você consegue ver melhor. A gente simboliza como se fosse o subsolo do lado do jardim, como se você tivesse recortado o seu jardim e colocado ele no vidro. Entendi. Então eu gosto de brincar um pouco com cores aqui, tá? Uso pedras diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, porque na natureza nada é certinho, tudo né, oscila cores e tudo mais. Ao mesmo tempo que nada é certinho, se você olhar o todo, é tudo perfeito. Perfeito, né? exatamente. É incrível, né? Tá, então eu uso aqui areia também, eu uso um pouquinho de areia aqui para poder dar uma Agora, cor. Roger, você disse que você aceita encomenda, né? Você faz trabalhos personalizados. Sim. Com quanto tempo de antecedência a gente tem que entrar em contato com vocês para poder fazer um pedido como esse? Olha, eu tenho peças prontas hoje que a gente pode só colocar o personagem. Só trocar o personagem. Mas quando não é isso, não, eu quero criar um terrário do zero. Toda peça, até por questão de segurança, de qualidade,
Todas as peças que a gente cria, ela fica em torno de 15 a 20 dias no ateliê antes de eu entregar para o cliente. Para saber se vai dar certo. Porque a gente está 99,9% não acontece nada. Mas a gente está trabalhando com uma plantinha viva, né, que a gente não sabe como é que ela vai reagir. Passa pelo controle de qualidade. Então fica 15, 20 dias no ateliê antes de eu entregar para o cliente. Legal. Tá? Então eu falo que normalmente em torno de 20, 30 dias uma peça que a gente vai começar do zero. Entendi. Tá? Agora, se eu tiver já uma peça pronta e a gente vai colocar o personagem, aí pode rápido. mudar. Ok. Tá? Então, ó, fiz algumas camadas ali, tá, de pedra, de cores diferentes, tamanhos diferentes. Então eu fiz a minha base. Agora a gente vai trabalhar com terra. Usar uma terra de boa qualidade, sempre uma terra legal, que não tenha inseto, que não tenha, né, você compra, né, nessas lojas de jardinagem. Sim, mas não precisa economizar, tem que ser uma terra de boa uma terra qualidade. Boa, porque imagine, você usa uma terra muito ruim, seu terrário está pronto, aí sai um bichinho lá e fica andando lá pelo meio, né? Não é legal. Então é legal usar uma terra bacana. Tá bom. Aí você vai utilizar a terra direto. Isso, aí aqui a gente usa a terra direto. Tá? Eu não uso luva nem nada porque eu gosto de botar a mão na terra. Sim, mas quem quiser usar a luva, pode usar a luva, mas é não tem gostoso problema. manusear, né? Eu acho que dá uma energia diferente para o nosso dia, né? Quando a gente mexe com verde. Tá, então aqui eu vou colocar um pouco de terra. Tá. Vou espalhar aqui, ó. Tá? E aí a gente sempre tem que calcular o quê? Mais ou menos a altura das plantas que a gente vai ter e do vidro que a gente tem. Para as plantas não ficarem batendo lá no teto. Um vidro como esse, desse tamanho, de diâmetro, você utiliza quantas plantas, em média? Depende do tamanho, umas 3, 4, 5 plantas, até, tá? Depende do tamanho das plantas. Tem plantas que são bem menorzinhas, a gente usa maior quantidade. Uma dica bem legal, que eu sempre falo, é, a partir do momento que você começou a fazer o seu terrário, sempre ir limpando. Pra não ficar Usa um pincelzinho, usa um paninho, então você sempre vai limpando. Por quê? Seu terrário, quando terminar, ele está limpo. Se você não toma muito cuidado com a limpeza, no final você tem um terrário muito sujo. Esse aqui é fácil para limpar, mas imagine um garrafão desse daqui que você vai sujando as paredes do vidro. Depois, no final, para limpar é terrível, né? Então, aqui... É uma dica boa para ir fazendo o trabalho aos poucos, né? Tá? Então, aqui eu vou começar com essa plantinha aqui, ó, que é uma plantinha mais alta. Como ela chama? É uma suculenta. Hoje a gente vai trabalhar só com suculentas aqui, tá? Você acha mais fácil trabalhar com suculenta? Não, a mesma coisa. O que muda é a periodicidade. Eu vou fazer uma sujeira aqui, tá? Não, fica à vontade. Aqui a gente tira um pouquinho o excesso da terra, tá vendo? Ó? Tá? Para ficar sempre com cuidado, para não danificar muito as raízes. Tá? A plantinha sempre mexer com ela com muito carinho, né? Com a natureza. Ela sente, né? Sem dúvida. Tá? Aí eu faço uma covinha aqui, abro um espacinho e vou colocar a minha plantinha lá dentro. Ó. Tá. Gente, olha que coisa linda. Que talento, né? Aqui, ó. A gente já colocou uma plantinha, já deu vida pro, né? Uma vida nova para o vidro, imagina, né? É outro objeto, muda completamente, né? Tá? Então aqui eu vou trabalhar com cactos. O cacto suculento a gente pode trabalhar juntos, tá? Porque o sistema de rega deles é muito parecido. A rega é de quanto tempo? A cada 20 dias, um mês, esse tipo de vidro, tá? Que ele não é completamente vedado, mas ele segura bem a umidade, tá? Então, aqui eu sempre tiro um pouquinho o excesso da terra. Imagine esse objeto de decoração numa mesa de centro, gente, em cima de um livro de decoração, não é? Da Joia Bergamo. Fica legal. Lindo, maravilhoso. Lá no ambiente da Joia Bergamo, ela escolheu uma peça, ela não é boba nem nada, né? Mandei as fotos de umas peças que eu tinha e ela foi direto numa peça que tinha mais de um ano que estava pronta. Olha lá, tá vendo? E ela nem viu pessoalmente, né? Tá vendo? Ela escolheu, eu falei assim, olha... Ela sabe que é bom. E a peça que está lá, tem um olhar clínico. Tem mais de um ano que está produzida já. Que legal isso. Então, é uma peça que tem uma história, né, ali dentro. E é legal que depois as plantinhas vão criando novos brotos, vão nascendo plantinhas que a gente não plantou e que veio ali com a terra, com a semente. Nossa, essa peça tem coisa mais linda, gente. Então, aqui eu vou usar uma outra plantinha também, sempre suculentas nesse caso. Isso é importante, tá? A gente usar, é uma dica legal, usar sempre plantas do mesmo tipo, que precisam de rega semelhante. Da mesma forma. Tá? Por exemplo, se eu usar ali nesses terrários, eu tenho um musgo, que são plantas mais úmidas. Se eu usar o musgo com o cactus, não vai dar certo. Entendi. Alguém vai morrer ali. Se eu deixar de molhar, o musgo vai morrer. Se eu molhar demais, a suculenta vai morrer. Ou seja, é melhor escolher plantas da mesma espécie. Isso. Legal. Que tenha o mesmo tipo de rega. Boa Isso dica. É bem importante. Bacana. Vamos colocar mais um. Olha que lindo, gente. E o bacana é que
Você que viaja bastante, você que diz que não tem planta porque não sabe cuidar, não tem truque. É verdade, né? Eu sou uma delas, sabia? Eu adoro planta. Mas lá em casa eu só compro flor, porque a plantinha morre na minha mão, porque eu não sei cuidar. Agora, um terrário como esse não tem como não saber cuidar, gente. 20 dias, põe um alarme lá no celular para tocar. 20 dias, regar a planta. Tom, tocou o alarme, você vai lá e põe as gotinhas, né? Mais um. Até agora já foram 4, né? 4, é. Cabe mais um? Cabe mais um. Ótimo. Olha que lindo que ficou, gente. Tá? Uma limpadinha aqui. Lembra do que o Roger falou, que é sempre importante ir limpando as laterais, né? Principalmente quando você trabalha com vidro, né? E outra coisa legal, eu já faço isso há muito tempo, então eu já sei mais ou menos como é que está acontecendo. Mas você que está começando agora, é legal você olhar a lateral do seu terrário. Como é que está ficando, se está ficando legal, se aquela pedrinha está no lugar legal ou não, entendeu? Legal. Então você vai, né, controlando isso. Agora eu vou colocar essa outra suculenta aqui, que é uma bonitinha, parece uma rosinha aqui. É, bonitinha, parece um alface, né? É um broto de alface. Coisa mais linda. Qual foi o terrário mais inusitado que já te pediram? Você se lembra? Ou de tamanho, ou de quantidade de plantas? A gente fez umas peças bem grandes agora, assim, para uma loja italiana que chegou aqui em São Paulo. E eles queriam levar muita natureza para dentro da loja. E a gente fez terrários, assim, uns quadrados, uns cubos de vidros enormes, assim. Foi um desafio bem grande. E quantas plantas? Você lembra mais ou menos quantas foram? Quantas plantas? Tinha acho que umas 8, 10 espécies, mas todas plantas grandes assim. Legal. E eles tinham rodinha, eles ficavam desfilando pela loja. Que assim, legal. Ficou muito bacana. Bacana. E aí cabe mais uma? Agora, eu vou deixar um espacinho ali, que outra coisa legal é você usar as plantas e usar alguma peça que você tem em casa. Sabe aquele cachorrinho, aquele cavalinho? Legal. Essas miniaturas são bem difíceis de conseguir. Mas a gente olhando lá em casa, você sempre tem uma coisinha legal que você pode colocar dentro do seu terrário. Ou alguma peça de estimação que você tem, aquela bonequinha de infância. Eu costumo dizer também que tem muita gente que fala assim, olha, eu queria botar um cristal que eu trouxe de uma viagem que eu fiz, super importante, uma peça importante para mim, que estava guardada na gaveta, agora eu vou levá-la para a natureza, só que num lugar legal. Que legal essa Então ele ideia. pega aquela pedrinha que ele trouxe de uma viagem super especial e põe dentro do terrário. Bárbaro. Né? E agora você vai colocar aqui eu vou colocar esse Buda. Ai, que lindo. Né, que é uma peça, vai ficar uma peça meio oriental, zen assim, para aquele cantinho zen. Depois é só acender o incenso, uma velinha, você tem um ambiente super zen. Verdade. Né? Então eu vou deixar esse espacinho ali para a gente colocar essa... Tá bom. Você põe agora ou põe por último? Eu vou fazer o acabamento aqui agora, ó, tá? Legal. Então assim, a segunda etapa que são as plantas, já acabou. Agora a gente vai vir aqui com essas pedrinhas aqui do início, ó, e a gente vai cobrir toda essa terra que tá... Ah, a terra vai ser coberta. A gente cobre aqui, tá vendo? Quando você acha que estava bonito, ele tem a capacidade de deixar mais lindo. E aí aqui, ó, a gente vai cobrindo aqui todos esses cantinhos aqui com pedra. Legal. Tá? Olha que bárbaro, gente. É um mini jardim que você pode ter na sua casa, no seu escritório, até dentro de banheiro pode ficar, né? Pode. Uma coisa importante, né? Toda planta, porque o que acontece aqui nesse ecossistema? A planta faz a fotossíntese, produz oxigênio, nesse processo condensa água no vidro, a água cai, rega a plantinha, por isso é que você só vai molhar a cada 2, 3 meses. Entendi. Voltei para a escola agora. Aquela aula lá do primário que a gente achava chata, né? E então assim, para ela fazer... Mas aqui tá legal, não tá chato. Para ela fazer a fotossíntese, ela precisa de luminosidade. Certo. Tá? Então uma coisa bem importante para todas as peças é luz. Luz. Não sol, mas a claridade do dia. Entendi. Tá? Então todas elas precisam de luminosidade. Entendi. Tá? Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Nesse caso, desse tipo de planta... Suculenta e cactos, muita luz. Muita luz. Muita luz, até o sol não tem problema, mas elas precisam de muita claridade. Entendi. Já o musgo é uma planta que tolera menos claridade, mas mesmo assim ele precisa de luz natural. Entendi. Tá? Então isso é importante também você saber o quanto de luz né, a sua plantinha ali precisa. Bacana. Olha que lindo que ficou, gente. Estou encantada. Maravilhoso o trabalho. Lindo. Agora você está pondo areia? Areia mesmo. Tá? Vai botando umas pedrinhas, dá para você colocar uma pedra maior também, ó, tá vendo? Vai lá no quintal, pega uma pedra grandona, bota aqui, ó. Você já deu uma vida legal aí pro seu terreno. Aqui com o próprio pincelzinho você vem aqui ajustando. Estou me sentindo no México, lá em Los Cabos, cheio de cactos. É uma mini cidade, não é? Não, é verdade, olhando assim parece estar numa mini cidade. E eu costumo brincar, né, que quando a gente bota o hominho ali dentro, né, o legal é que o hominho não destrói a natureza, esses daí, né? Às vezes a gente faz umas coisinhas erradas aí no planeta, né? Mas esse daqui não, né? Esse é coerente.
Então agora a gente vem aqui, ó, para finalizar. E coloca... Para finalizar ainda não, porque a gente vai ter que regar o nosso jardim, né? Sim, que senão ele vai morrer, né? Então aqui, ó, tá vendo? Coloquei a imagem, um Buda ali, Aham. tá? E aqui a gente pode usar, para uma rega inicial, o borrifador. Tá? Porque é uma peça maior. É água pura? Água pura. Tá. Importante, a água sempre filtrada, ou da chuva, ou o mineral. Porque a água da torneira, às vezes, vem muito cloro. Entendi. E isso não é legal para as plantinhas. Então, sempre a água da chuva, filtrada ou mineral. Legal. Tá? E aqui, ó, com o borrifador, a gente vai molhando... A própria planta? A própria planta. Tá vendo, ó? Tô vendo. Jogar... Ih, tem pouca água aqui. Tem pouca? Jogar sempre a água na parte de baixo da planta, tá? Tá. E se você quiser também, você pode usar essa pipetinha. Para peças menores, como essa daqui, que você tem que controlar um pouquinho mais a água, você usa essa pipetinha, uma seringa. Ah, não tem essa pipeta em casa. Uma seringa na farmácia, qualquer coisa assim que você consiga controlar a água. Bacana. Tranquilo. E desse jeito tá pronto? Tá pronto. Só precisava regar um pouquinho mais, tá? Eu ia espirrar um pouquinho mais de água. Tá pronto a peça. Aí você fecha. Aqui a gente fecha, tá? Olha que trabalho incrível, gente. Então, a gente fecha para quê? Para que essa umidade ela se mantenha e a gente crie esse mini ecossistema. Entendi. Tá? Uma peça como essa, que é de cactos, ela não vai ficar... Porque essas peças estão todas elas um pouquinho úmidas, o vidro. Isso é normal. O cactus, como é uma planta de deserto, ele não vai ficar esse vidro muito úmido. Entendi. Por isso que a gente usou um vidro fechado, mas esse vidro não é completamente fechado. Existe uma evaporação de água. Entendi. Tá? Então, uma peça como essa vai molhar a cada 20 dias, um mês. Um mês. Legal. Que já é legal, né? Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui que eu vi. É um colar, gente. Você mostra para mim, por favor? Sim. Me fala sobre ele. Esse aqui Olha que peça bacana. É um jardim para usar. Né? Que Também legal. veio a ideia, a gente mora numa cidade que às vezes a gente não tem tempo de ir num parque, não tem um jardim em casa, na correria do dia a dia. Aí o que a gente faz para energizar e tocar em frente? A gente leva um jardim vivo com a gente, bem pertinho do coração. Que bacana. Aí você pendura assim, ó, quer ver? Ó, no colar. Vou colocar aqui como colar, ó. Eu tô com o meu aqui, ó. Hoje eu tô cheia de energia, tô com texto, tô com... Olha que maravilha, hein? Ó. Aí você pendura aqui, ó, e ele fica pertinho do coração, ó. E aí é um jardim vivo, você vai molhar a cada 3 meses, 3 gotinhas de água. Que bárbaro isso, legal. É um bom presente para dar, né? Bom presente. É um bom presente, aquele presente que a pessoa vai receber e vai pensar sempre em você, né? Muitas empresas têm feito brinde, né? Ah, que boa ideia. Porque em vez de você dar aquele brinde comprado, sabe, industrialmente, você dá um jardim vivo que a pessoa vai regar, vai cuidar e vai lembrar da sua marca. E tem toda uma energia, né? Quando você coloca um colar como esse, né? Não é um simples colar, você leva a energia dentro do seu coração, não é? Deixa eu ver o que mais eu quero falar aqui. Deixa eu ver aqui que eu tinha visto. Ah! Eu estava reparando que o trabalho que você faz é um trabalho que não utiliza tanta cor. Eu só vi uma peça com areia azul. Existe um porquê disso? Sim, sim. A ideia é a gente levar a natureza como ela é, sem grandes interferências, tá? A gente usa elementos da natureza, mas sem grandes interferências. Então, aquela peça ali, a gente simboliza a água. Porque sempre tem pessoal que pede, eu queria uma cachoeira, queria um laguinho, um riozinho. Então, a gente usou o artifício da areia, colorida, azul, e aí ela simboliza a água. Que legal. O restante, todas as outras peças, a gente está sempre no tom bem terroso, bem aquela coisa mesmo de natureza. Como se a gente tivesse recortado um pedacinho da natureza lá fora e trazido para dentro de um vidro. Legal. Esse daqui que parece uma pera, como é que você... Eu estou pensando aqui, como é que você colocou tudo isso aí dentro? Tem um buraquinho aqui atrás, tá vendo? Eu falei, gente, mas como é que ele colocou tudo isso aí dentro? Tem um truquezinho ali, a gente colocou ali, inclusive o gnomo que não queria entrar, falei, não. O gnomo não queria? Não, mas aí ele falou, vou morar aí, vou ficar feliz. Diz que gnomo gosta de maçã, né? Não é? Aí ele vai botar numa pera, né? Aí ele achou meio estranho, ele ficou um pouco confuso. Olha essa peça, tem então um buraquinho para você poder colocar. Mas esse garrafão, por exemplo, a gente trabalhou com todas as plantas por essa boquinha aqui. Então, tem pinças bem grandonas ali que a gente vai colocando pedra por pedra, planta por planta. É um trabalho que às vezes leva 3, 4, 5 horas para poder fazer. Nossa Senhora! Bom, esse daqui você fez em menos de 20 minutos e ficou maravilhoso. Ficou lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Olha, todos são lindos. Lembra a ideia que o Roger falou sobre a lâmpada? Vamos falar um pouquinho sobre essas peças que você trouxe para reciclar, né? Você que tem uma lâmpada queimada, não sabe o que fazer. Olha que ideia bacana. Aí a gente... Eu usava normalmente cortiça, a rolha, né, de cortiça. Que nem aquela, né? Que nem aquela. Tá. Mas essas rolhas, elas estão em extinção. Existe cada vez menos, as árvores que produzem a cortiça têm cada vez menos. Aí a gente começou a arrumar alguma forma alternativa para fechar o terrário. Legal. E aquela lâmpada que ia para o lixo virou uma tampa para o terrário. Olha que bacana essa ideia. Vocês estão vendo? Tem duas sugestões aqui.
de fechar o terrário num vaso de água e um outro mais estilizado que você pode colocar a lâmpada para fechar. Uma dúvida que eu tenho, no caso dessa daqui, por exemplo, ela cresce? Então, o que limita o crescimento da planta é a quantidade e o tipo de substrato que ela tem, tá? Então, por exemplo, esse garrafão aqui, ó, ele tem 1 ano e meio que está pronto. As plantas eram um pouquinho menores. Mas depois que ela começa a encostar no vidro, ela percebe que ela tem uma barreira. Então, ela começa a diminuir o desenvolvimento dela. Ela entende que ela tem que parar de crescer. Sim. Aí começa a sair outras mudas, né? E a própria substrato, a quantidade de substrato também limita o crescimento dela, tá? Que interessante. Então, hoje eu tenho peças no ateliê de 4 anos. 4 anos? Sem nenhuma manutenção, que são as primeiras que eu fiz lá atrás. E quanto mais antiga a peça, maior valor? Sim. Sim. Imagino, né? Porque esse terrário, por exemplo, ele tem 8 meses. Várias plantinhas que estão aqui dentro, elas não existiam. Depois que eu fiz, elas começaram a nascer sozinhas ali. Elas vieram com uma semente, com alguma coisinha que estava no musgo. Ah, tem um personagem aqui, já é uma libélula? É uma fadinha. Uma fadinha, olha isso! Olha, tem uma fadinha aqui dentro, vê como você... Olha isso! Que detalhe bárbaro, que lindo. Existe um terrário em Londres, né, do Dr. Nathanael, e esse terrário tem 54 anos, dentro de um garrafão como aquele ali. Anos. E ele está fechado hermeticamente, ou seja, não existe evaporação de água. Então, com 20 anos mais ou menos, alguém achou que devia botar um pouquinho de água, abriu, pôs um pouquinho de água, fechou, e ele está até hoje vivo. Que incrível. Então, são peças que duram muitos anos. Passam de geração para geração. Né? Se você souber cuidar, né? Com certeza. Essa, né? É uma obra de arte. Né? Nossa, Roger, parabéns, viu? Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Eu queria que você desse o seu site, seu Instagram, seu contato para quem tiver interesse em conhecer seu trabalho e também comprar um terrário, né? Baseado naquilo que a pessoa achar que fica bonito na casa dela ou no escritório, enfim. Olha que peça bacana, que diferente. Legal. Então, nosso site é www.jardimspterrarios.com.br, o Instagram Jardim SP Terrários e o Facebook Jardim SP Terrários. Não tem como errar, Não tem como errar. Jardim SP Terrários. Isso. Tudo junto. A gente fica ali na Rua Augusta, 2559, ali nos Jardins. E aos sábados na Praça Benedito Calixto também. Eu sempre estou no sábado, quiser ir lá bater papo comigo, olhar as peças, a gente está sempre por lá. Uma dúvida, se eu tiver uma peça em casa que eu achar pertinente para se fazer um terrário, eu posso levar até você e você faz? Então, eu normalmente não utilizo o vidro do cliente. Vou explicar por quê. A gente trabalha com pedra, pinça, e de repente a pessoa tem aquele vidro de estimação que ela guardou por tantos anos. Nunca acontece, né? Mas quando você pega um vidro do cliente... Né? Lady Murphy. Você pegou o vidro do cliente, aí pode acontecer. Então, a gente não trabalha com o vidro do cliente por causa disso. Entendi. Pode escapar a pedra da pinça, quebrar o vidro e a gente não tem como repor a peça do cliente. Entendi. Então, a Só pessoa por isso. também deve ter infinitos modelos, né, na loja, não, tem. Tem para todos os gostos e bolsos, né? Tem muita coisa. Eu trabalho muito com garimpo, né? Eu gosto sempre de estar fazendo uma peça diferente. Então, todo sábado que você for na loja na Benedito, a gente vai ter peça diferente. Legal. Porque eu saio garimpando o vidro para lá e para cá. E é bom porque sábado tem a feirinha da Benedito. Né? Aproveita, vê as antiguidades, almoça por lá, é um belo passeio. É verdade. Adorei, obrigada. Qual o nome do moço que veio com você? O Carlos. O Carlos. Beijo, Carlos. Obrigada por ter vindo, viu? Dá um beijo, Obrigado. Sucesso. Parabéns, obrigado pelo convite. Fiquei encantada com o seu trabalho. Muito Sucesso. obrigado. Muito bom gosto, talento, né? Como diz meu pai, quem tem talento faz chover, quem não tem faz previsão meteorológica. Sucesso, muito bom obrigado, trabalho. obrigado. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre a tal felicidade. Já, logo após o intervalo.